E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje na nossa aula de artes, nós vamos estudar a última arte da numeração que a gente estava estudando esse tempo todo. Então, essa é a sétima arte e vocês já devem saber qual é, né? O cinema, claro, a arte audiovisual. E aí, essa é uma arte, né, que... Por que ela vem por último? Porque justamente ela é uma arte que demanda uma tecnologia, ferramentas mais sofisticadas para poder ela ser realizada. Ou seja, quando a gente tem uma dança, quando a gente tem música, quando a gente tem... São artes mais fáceis de serem trabalhadas com poucos recursos. Por exemplo, a arte sonora, a gente tem a música. Então a gente pode ter... Como é que a gente vai reproduzir? A gente pode reproduzir através da voz, através de um instrumento musical, que é feito de madeira ou de couro, com cordas, certo? Então é uma coisa mais rústica, uma coisa que dá pra... É mais fácil de ser pensado, mais fácil de ser realizado no contexto, né? Nesse contexto da evolução do ser humano. E aí o cinema já é mais complexo, porque o cinema é como se fosse uma captura de imagem, certo? E ele vai trazer movimento. Então, como é que você vai capturar uma imagem e trazer movimento? Né? Por exemplo, o que a gente pode assimilar ao cinema? O teatro, né? O teatro é justamente o quê? Eu tenho uma imagem, eu tenho um movimento, eu tenho expressões, eu tenho uma história, eu tenho um enredo, eu tenho personagens, né? Então, o cinema ele pode ser comparado ao teatro, mas o cinema ele é uma captura daquela imagem. Então, ela é uma representação. Já no cinema a gente tem diferentes tipos de artes que a gente pode explorar, como por exemplo, os desenhos animados. A gente tem isso também, como por exemplo, gibis, escrita e tal, mas aí no cinema a gente tem isso em animação, então o desenho tem movimento. E aí a gente consegue perceber que é uma outra forma de ver, de idealizar, de pensar realidades diferentes. Quando a gente fez aquela primeira atividade em artes, alguns disseram que gostam muito de assistir anime, que gostam de assistir tem até um filme, Your Name, né? Pronto, esses animes, esses desenhos, eles fazem parte do cinema, eles são uma arte audiovisual, né? E aí o que a gente pode ver? É uma outra forma de ver o mundo. A gente consegue perceber que são outros detalhes, outro traço de desenho. Então o ser humano ele não é um ser humano como a gente, é um pouco diferente, né? Então a gente consegue ter outras formas de idealizar o mundo, de expressar alguns sentimentos que a gente não consegue às vezes expressar no normal, assim, no cotidianamente. Então a gente consegue passar para a imagem, né, uma outra realidade. Outro exemplo também, por exemplo, são os super-heróis, né? Aqueles desenhos, por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América, né? Hulk, esses super-heróis, eles misturam, né? A gente pode perceber que tem efeitos especiais, mas também tem seres humanos. Então tem um pouco de convencional, do real e também do irreal. E aí o cinema ele traz justamente essa emoção, essa fantasia, né? É muito presente essa fantasia no cinema. O que a gente pode expandir o nosso repertório, a nossa mente, a nossa forma de ver outras coisas diferentes. Então, o cinema ela é uma arte muito, muito interessante nesse sentido de expressar e de idealizar coisas diferentes, de pensar, de expressar, mas realmente, né? Como a gente vê, a arte é uma forma de expressão muito importante, é uma manifestação que a gente tem de
tratar sentimentos, tratar coisas do cotidiano, fatos históricos, né? E aí, pessoal, na aula de hoje eu vim trazer uma amiga minha, Lu, que ela trabalha justamente com isso. E ela vai se apresentar para vocês e falar um pouco aqui para vocês, ok? Vou botar o vídeo aqui. Olá pessoal, eu me chamo Lu, eu sou estudante do 6º período de jornalismo, né, lá na UERN. A primeira pergunta que eu tenho que responder é justamente o que é que eu acho que é arte, né? O vídeo tá chato, né? Então se ligue aí que agora eu vou botar uma trilha sonora. Eu acho que a arte é tudo que permite que as pessoas se expressem e que essa expressividade, né, possa chegar a outras pessoas e que modifique a forma como essas pessoas veem o mundo e como veem as coisas. Então eu acho que o audiovisual é uma arte justamente porque ele permite que as pessoas se expressem, né? Por meio de um vídeo que você faz, você pode contar a história do seu bairro, da sua cidade, da sua avó, da sua mãe, de uma pessoa que você conhece e acha massa. Você pode contar a sua própria história ou inventar uma história, né? Então o audiovisual permite que a pessoa faça isso. Eu sou bastante envolvida, né, com a arte aqui em Mossoró. Além de fazer vídeos, eu também fotografo eventos culturais. Por exemplo, agora em 2019 eu fotografei o evento Alto da Liberdade, né? E você vê que por meio da fotografia e do audiovisual é possível atingir também outras artes, né? Tipo atores, o pessoal do teatro. E por meio do audiovisual a gente também tem contato com vários outros tipos de arte. A minha dica para quem quer fazer cinema, quer fazer vídeo, é que pega o celular, pega um fone de ouvido e usa como microfone. E é muito fácil, só sair gravando, tem vários editores de vídeo para celular. O importante é fazer, mostrar o que você gosta, é falar sobre uma história que você gosta. A qualidade do vídeo não interfere, o importante é que aquela história chegue às outras pessoas e com isso a gente vai mudando as coisas. Basicamente era isso que eu tinha para falar. A minha dica é que quando vocês forem fazer um vídeo, coloque a trilha, muda a cor, bota nome para aparecer, faz um monte de coisa para o vídeo ficar mais legal. E é isso aí, até a próxima.